Fala, meu povo, estamos aqui hoje para aprender sobre dieta, tá? E vai ser um mini curso que eu vou fazer, e nesse mini curso eu vou te ensinar as estratégias para te levar direto para o seu objetivo. Eu dividi esse cursinho em 10 aulas, tá? Da forma mais didática que eu consigo trazer as informações e com material complementar aí para te auxiliar, algumas ferramentas, né? Para fazer com que você consiga montar a sua própria dieta de uma maneira bem eficiente. O curso está dividido em duas partes. Uma parte é teórica, né? E uma a gente vai colocar na prática a montagem de uma dieta. Tanto para emagrecimento, definição, como dieta para ganho de massa muscular e também uma dieta de manutenção, tipo, se você estiver viajando, se quiser manter o peso. E no finalzinho a gente vai ter uma aula que vai falar sobre álcool e também algumas dúvidas no geral, beleza? Isso tudo com o intuito de auxiliar vocês e também as pessoas que estão no seu convívio, né? Para que possam alcançar seus objetivos de maneira mais rápida e eficiente. Bom, começando essa aula, eu separei para vocês umas informações sobre o que você precisa saber sobre o básico da dieta. Para você montar uma dieta, você precisa entender o que são os macro e micronutrientes, que são os nutrientes que compõem a sua alimentação, o seu alimento. Bom, o que são os macronutrientes? Há muito tempo atrás, não, muito tempo não, até pouco tempo atrás, a única definição de macronutrientes que tinha era proteína, carboidrato e gorduras. Hoje a gente considera também água e fibra como macronutrientes, só que essa discussão não vem ao caso e isso não importa para a gente agora. O que importa de verdade é saber que, por exemplo, uma proteína tem 4 calorias por grama. Cada grama de proteína tem 4 calorias. O mesmo vale para carboidrato. Cada grama de carboidrato equivale a 4 calorias. E a gordura tem 9 calorias por grama. Ela é um pouco mais pesada. A água e as fibras não têm calorias significantes, tá? Mas elas estão ali contando como macronutrientes para auxiliar em todo o processo de ingestão e manutenção do sistema digestório. E o que são os micronutrientes? Micronutrientes são aquelas vitaminas, sais, minerais e fitoquímicos. Precisa saber na prática? Não precisa. O que a gente precisa saber? Que as principais fontes desses micronutrientes são os carboidratos, né? Vão ter as fibras, que vão ser ricas em alguns nutrientes, e frutas, leguminosas e por aí vai. Aqui vale ressaltar a diferença que existe entre uma suplementação e um alimento em si. Normalmente um suplemento que você quer repor uma quantidade de um nutriente específico, por exemplo, um whey protein, você tem sim um componente de alto valor biológico da proteína e nele você encontra poucos nutrientes que você encontraria numa fonte normal de proteína, uma fonte animal, por exemplo, num bife de carne, onde você vai ter creatina e algumas vitaminas a mais. Então não é tão interessante você usar a suplementação como base na sua dieta, porque dos alimentos físicos sólidos mesmo que vão te trazer a maior parte dos micronutrientes. Existem os pré e os probióticos. O que são isso? Os prebióticos são o alimento dos probióticos. Os prebióticos nada mais são do que as fontes de fibra alimentar, né? Que ajudam a levar a água para o intestino e auxiliam também na imunidade. Os exemplos de prebiótico que tem aí ao nosso alcance são as leguminosas, tipo feijão, ervilha, grão de bico. Tem os grãos também, como tipo linhaça, aveia, milho, etc. Já os probióticos, eles seriam o que? Aquela colônia, né, de bactérias que estão ali para o nosso bem, na maioria das vezes, que auxiliam na absorção de nutrientes, auxiliam no trânsito intestinal ali, auxiliam a nossa saúde no geral, tá? Eles são extremamente importantes e você comer fontes que vão te dar um pouco desses probióticos é interessantíssimo para o seu bom desenvolvimento na dieta. As principais fontes de probióticos seriam vinagre fermentado, iogurte, kefir, kombucha, leite fermentado,
esses alimentos que já têm esse tipo de processamento. Com esses alimentos você consegue melhorar a sua saúde intestinal, tá? Não existe número certo, vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que vai conseguir um bom resultado com uma quantidade mais baixa desse tipo de alimento, e tem outras pessoas que vão precisar ingerir um pouco mais. Isso vai ficar muito no seu feeling, né? Você vai adicionar uma quantidade, por exemplo, de fibras para ajudar na melhora da digestão, do trânsito intestinal, na verdade. E se você perceber que está sentindo um pouco dos colaterais não tão interessantes aí, como dilatação abdominal, gases, diarreia, você excedeu um pouco a quantidade. Então aí, caso isso aconteça, você reduz um pouco da quantidade de fibras para dar uma aliviada, e o seu corpo ele vai se acostumar com essa quantidade tecnicamente rápido, né? Passar uma semana, duas, você já consegue aumentar um pouco as quantidades de fibra, e você só vai sair ganhando com isso no longo prazo. Lembrando que você precisa ingerir água praticamente ao mesmo tempo ali que você está consumindo as fibras. Por quê? Porque elas se hidratam bastante, então elas vão acabar sugando bastante água, e se você não nutrir elas, você não hidratar elas o suficiente, ela pode acabar ressecando e tendo o efeito contrário do que a gente espera para as fibras, tá bom? Então sempre que você for usar uma fonte de fibra, já coloca junto ali água. Você vai fazer, por exemplo, aveia com mingau, bastante água, para você não ter esse efeito contrário. Voltando a falar sobre os macronutrientes, o que é interessante a gente saber. As principais fontes de proteína serão de procedência animal. As principais. Por quê? Porque essas proteínas normalmente vão ter um valor biológico mais alto. Só deixando um pouquinho mais complicado, mas não precisa se ater a isso. Valor biológico é quando você tem uma quantidade alta de aminoácidos essenciais naquela fonte de alimento. Quando a gente tenta comer proteínas derivadas dos vegetais, você pode sim conseguir construir uma dieta rica demais em proteínas apenas com vegetais, só que ela tem que ser muito bem estruturada para você não ter deficiência de ingestão desses aminoácidos essenciais. Aminoácidos esses que você não consegue construir no seu corpo, por isso que eles são essenciais. Você precisa ingerir eles de fora, né? Tem que vir da carne lá. Alguns legumes vão ter também, mas é bem desequilibrado. O mais importante é você ter essa fonte principal vindo dos animais. Lembrando que o mais interessante é você optar pelas fontes de proteína mais magras, né? Para você não ter aquele superávit calórico, consumir muito mais. Mas isso não vem ao caso agora, lá na frente a gente vai falar sobre isso. No resumão principal, tentei não colocar muita parte científica, não botar muita baboseira. A gente termina por aqui essa primeira parte teórica, só para ter uma breve visão do que é interessante, tudo que eu entender como necessário futuramente eu vou reafirmar nas próximas aulas, e esse é o resumão geral da nossa primeira aula. Fiquem atentos que a próxima aula a gente vai se aprofundar em outros quesitos relacionados a tipos de dieta, e um pouco mais para frente já vamos entrar na prática da montagem da dieta para o nosso objetivo, beleza? Tamo junto, eu agradeço bastante, deixa o like aí se acham interessante, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar também com esse mini curso. Falou!